Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como todos vocês já devem saber, hoje o ministro Moraes dobrou a aposta e, para retaliar a carta do Trump, mandou prender o presidente Bolsonaro. E utilizo a palavra prender, pois ele terá de usar tornozeleira eletrônica, tem restrição de horário para sair de casa e não pode falar nem com o próprio filho. Vou mostrar a vocês como foi a repercussão de mais um abuso desse ditador de toga, começando com o desespero da Sadi, que disse que conversou com suas fontes e descobriu que Eduardo Bolsonaro não vai parar. Pelo contrário, vai intensificar ainda mais seu trabalho nos Estados Unidos. Ela ainda fala sem a menor vergonha que o Supremo está seguindo o roteiro que já foi traçado há muito tempo. Na sequência, já deixo o Demétrio saindo da narrativa da emissora e dizendo que essa história de que agora ele vai fugir não faz sentido. Eduardo Bolsonaro, até falando com esse entorno ali dele, sempre bom lembrar, deputado, dos mais votados do estado de São Paulo. Fico pensando e conversando isso com essa fonte porque ele vai abrir mão do mandato, né, para resolver um problema familiar, obviamente pai e tal, a gente está acompanhando. Ivaldo, essa fonte falando para mim assim, ele não vai recuar, ele vai escalar nos Estados Unidos. Espera inclusive uma nova reação do Trump, porque de novo, a gente entra aqui na régua da lógica, do que seria o coerente. Sadi, ele é ideológico. É essa expressão de uma fonte para mim que conhece ali as entranhas do bolsonarismo. É verdade, mas assim, diante de tudo que está acontecendo, a saída é escalar ou até fazer para o bolsonarismo um recuo tático, né, estratégico. Vamos aqui se reorganizar, porque a Flávia cita a direita, a gente não sabe ainda quem vai ganhar, quem vai perder. O que a gente pode dizer sem sombra de dúvida é que a direita é a grande perdedora neste momento na foto, como você está falando, porque eles bagunçaram o coreto da direita, obrigou todo mundo também a rasgar a fantasia e se posicionar com um ano de antecedência. Sim. Um ano de antecedência, a eleição... Trump antecipou a eleição de 26. Obrigou todo mundo à direita a dizer, os governadores, a família Bolsonaro, como eu já falei aqui, Lula se posicionando também, por óbvio, não tem outra saída. O que vai fazer? Então, assim, Bolsonaro, para mim, é o principal derrotado. E não tem essa coisa de as pessoas acharem, então o Supremo vai escalar. Não, o Supremo, como eu disse, tudo o que está acontecendo estava no roteiro do Supremo. Bolsonaro não ia escapar desse julgamento. Não tem nada que não tem, já a gente fala isso aqui, é só recuperar os programas, desde de 23 aqui, que a gente fala. Esse é o script do Supremo, não tem nada fora do roteiro. E é isso que acabou de acontecer. As medidas cautelares, eu não compro a ideia de que essas medidas cautelares são devido ao risco de fuga de Jair Bolsonaro. O risco de fuga já existia lá desde o começo. E por isso se tirou o passaporte. Não há novidade sobre a questão do risco de fuga. Em segundo lugar, nós precisamos parar de usar a palavra tarifa para se referir à tarifa que Trump ameaça contra o Brasil. Porque quando se trata de tarifa, nós estamos falando de comércio. E aí se iniciam negociações comerciais. O que acontece é uma sanção, é uma ameaça de sanção que recebe a forma de um tarifaço, mas é uma sanção política. É como sanções políticas que países democráticos às vezes utilizam contra ditaduras. E é porque é uma sanção política que a negociação é impossível. Nós podemos ficar no auto-engano de que, quem sabe, a gente leve para o campo comercial. Mas a carta de Trump reafirma o que é uma sanção política. O Brasil tem que começar a se preparar para responder de diversas formas a essa sanção política. E a gente precisa usar a palavra certa para as coisas. Agora, para sair desses militantes da Globo, eu queria trazer a vocês uma excelente explicação do professor e advogado André Marsiglia sobre todas as ilegalidades que cometeram nesse ato abusivo de descontar no Bolsonaro as retaliações que o Brasil vem sofrendo do presidente Trump. Na sequência, o jornalista Ernesto Lacombe, em um excelente vídeo, explica o que é um golpe de verdade. Nós estamos diante de uma operação como essa, totalmente ilegal. A gente está falando aqui em uma justificativa de obstrução ou coação no curso do processo. Qual
obstrução. O que o Jair Bolsonaro fez? Que ordem determinada a ele descumpriu? Nenhuma, absolutamente nenhuma até agora. Não há nenhuma coação, não há nenhuma obstrução. E outra, a gente está no fim do processo dele. Como é que você obstrui um negócio que acabou? Vou obstruir um processo que já não tem mais o que ser obstruído. Nós estamos, entendo eu, muito próximos de algo que se tornou rotineiro dentro do STF, que é a pesca probatória, o tal do Fishing Expedition. Ou seja, faz um mandado de busca e apreensão, você primeiro, sem qualquer motivo, busca e depois você acha. Não, eu busco para encontrar a suspeita, eu busco para encontrar alguma coisa. E isso é totalmente ilegal, é totalmente irregular. Ter vindo logo após a carta, no dia seguinte da carta do Trump, mostra bem que é um recado. É um recado ao Trump e é também uma espécie de imposição de vingança, me parece, ao Bolsonaro. O STF, ele só reforça, o Moraes só reforça que eles estão numa cruzada persecutória contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo, e isso não é ser juiz, isso não é fazer justiça. Essas cautelares, inclusive impostas a ele, totalmente irregulares. Qual é a necessidade de deixá-lo com uma tornozeleira? Qual é a necessidade de impedi-lo de falar com outras pessoas, inclusive com o filho? Qual é a necessidade de arrancar dele as redes sociais? E vamos aqui nos lembrar que arrancar redes sociais de alguém é censura. Eu esperava que eles tivessem um pouco de pudor e aguardassem ao menos a condenação do Bolsonaro para impor essas restrições que afetariam o pleito eleitoral ou impediriam o Bolsonaro de ter a influência no pleito eleitoral do ano que vem. Mas o pudor deles é nenhum. E parece que essa carta acelerou o processo, parece que as medidas dos Estados Unidos estão fazendo com que o STF corra para impedir logo que o Bolsonaro tenha alguma influência. O que se completa é a frase que começa assim: golpe para que ninguém viva feliz para sempre. É triste perceber que numa tirania aparentemente sem fim, as definições para golpe vão sendo feitas da maneira mais abjeta possível. Escolhi então abrir a série dessa forma. Golpe criar um inquérito ilegal, inconstitucional, sem objeto que se possa verdadeiramente definir, um inquérito sigiloso, viciado, com o relator escolhido a dedo e não por sorteio, que não segue o devido processo legal, que cerceia a defesa. Golpe multiplicar em muitos um inquérito interminável, que arrasta qualquer um para a perseguição política implacável, numa corte que é, ao mesmo tempo, suposta vítima, acusadora, investigadora e julgadora. Golpe usar esses inquéritos para suspender liberdades, espalhar o terror, impor o medo, silenciar, prender, eliminar. Golpe criar essas aberrações jurídico-persecutórias para fazer corar os maiores tiranos da história, violando sem dó nem piedade a Constituição, as leis, todos os princípios do direito. Golpe criar um tribunal de exceção. Golpe libertar um condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias com provas sobradas, por unanimidade no Tribunal Regional Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Golpe permitir que esse sujeito seja candidato a presidente e ainda apoiá-lo descaradamente na campanha. Golpe ajudar o descondenado a cometer as maiores atrocidades como gestor público, esmigalhando o poder legislativo. Golpe o Congresso acovardado, permitindo todo tipo de abuso, arbítrio e ilegalidade. Golpe inventar um golpe que nunca foi sequer planejado e, portanto, nunca foi tentado. Golpe condenar inocentes ou baderneiros bissextos como se fossem os bandidos mais perigosos do mundo. Golpe jurar que defende a democracia quando a despedaça como se quisesse impedir para sempre sua restauração. Golpe oficializar a censura com elogios descarados a uma ditadura e a ditadores sanguinários. Golpe indicar amigos para a Suprema Corte descumprindo promessa de campanha e fechar aliança com a máxima instância do Judiciário. Golpe inchar o Estado indefinidamente, gastando muito além de todos os recursos dos pagadores de impostos. Golpe provocar o aumento da inflação, da taxa de juros, do déficit fiscal, da dívida pública, da fuga de capitais, do número de recuperações judiciais de empresas, de falências. Golpe quebrar estatais, empresas de capital misto e fundos de pensão. Golpe aumentar impostos e aumentar impostos e aumentar impostos. Golpe roubar aposentados e pensionistas. Golpe fingir que combate a criminalidade quando se opõe a medidas mais duras contra os bandidos, quando se opõe ao enquadramento de facções criminosas como grupos terroristas. Golpe apoiar terroristas e atacar grandes democracias do planeta. Golpe fingir-se de incompetente, quando na verdade o que se quer é mesmo a derrocada do país. Golpe transformar milhões de brasileiros em dependentes das migalhas do Estado. Golpe governar o Brasil por quase 17 anos, nos últimos 22,
e botar nos outros a culpa por toda a desgraça do país. Para terminar, gostaria de trazer um vídeo que mostra bem as reais intenções da emissora do Amor. Otávio Guedes deixa claro que eles não querem mais a direita bolsonarista, que na cabeça dele é a direita golpista. O que eles querem é a falsa direita, com candidatos como João Dória. Em seguida, uma fala do Valdo Cruz dizendo que depois dessa decisão absurda do Moraes, o governo teme uma sanção ao ministro, e o próprio Bolsonaro amassando os repórteres. Fica claro a necessidade política de uma direita democrática, em contraposição a uma direita golpista. Isso fica muito claro, porque esse apoio ao Lula momentâneo, como eu estou dizendo, é momentâneo. Eu não creio que os agentes econômicos vão ficar com Lula para sempre, não ficam. É momentâneo. Se vão ficar até a eleição de 26, é uma dúvida. Mas, assim, quem vai representá-los? Certamente não é Lula. Eu estou falando dos grandes agentes econômicos, dos liberais, etc, etc. Antilulistas, o antipetismo é um sentimento forte na sociedade, a gente tem como mensurar isso em pesquisas. Quem vai representar esse antipetismo? Vai continuar sendo a ultradireita? Então, no meu entendimento, essa crise é um racha para o surgimento de uma direita democrática que se contraponha à direita golpista de Bolsonaro e com muitas chances para o pós-Lula, com muitas chances para 2030. Olha, Bárbara, eu troquei mensagens ali com assessores do presidente Lula. Qual que é a posição do governo? Primeiro que a operação de hoje mostra que no Brasil, os órgãos de Estado atuam de forma independente. Eles destacaram que a PF hoje não está atuando como um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, mas uma polícia judiciária, seguindo ali orientações do Supremo Tribunal Federal. Então, não é o governo que mandou a PF fazer a operação de hoje. É uma ação dela como polícia judiciária orientada exatamente pelo Supremo Tribunal Federal, com o aval da Procuradoria-Geral da República. Segundo, que isso indica que os órgãos de Estado funcionam e não vão se submeter a pressões vindas ali dos Estados Unidos, de um presidente americano, neste caso Donald Trump. Além disso, o governo já se prepara, na avaliação desses assessores, para uma reação de Donald Trump. Eles lembram que ontem Trump soltou uma carta, divulgou uma nova carta, apoiando Bolsonaro, dizendo que ele está muito atento novamente ao que está acontecendo no Brasil. E essa carta foi divulgada logo depois que foi transmitida nos Estados Unidos a entrevista que Lula concedeu à jornalista Cristiane Amanpour, em que ele fez até a entrevista como um todo, até uma entrevista num tom correto, mas em dois momentos ele acaba fugindo do tom desejável, na avaliação até de assessores, e diz que Trump parece querer ser um imperador do mundo. A Casa Branca ontem, inclusive, reagiu a isso. E chamou, sem citar Donald Trump, mas chamou de encrenqueiro, alguém que gosta de criar confusões. Isso gerou a reação de Donald Trump, não só por meio da sua porta-voz, mas também divulgando essa carta ali, defendendo Bolsonaro. A partir de hoje, eles também acham que isso pode acontecer. E o Palácio Planalto teme principalmente que venha uma medida contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ontem e anteontem, Eduardo Bolsonaro estava em Washington, ele e o blogueiro Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo, e eles disseram que foram até ao Departamento de Estado norte-americano e tinham ali informações de que novas ações seriam tomadas aí contra o Brasil, indicando que seriam ações contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é a primeira avaliação, né? O presidente Lula não está aqui hoje, está na Bahia, mas a sua equipe aqui, que está acompanhando todo esse desenrolar dessa crise, está com essa expectativa do que pode vir ao longo do dia de hoje ou até mesmo durante o fim de semana de uma ação, uma reação do governo norte-americano, Bárbara, contra o Brasil novamente por conta dessa operação
da Polícia Federal, que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. não tem nenhuma prova contra o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Você não viu? Nós pedimos, não tem. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os Conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Você... O país estava em paz. Mas foi feito alguma coisa? Foi convocado o Conselho? Não, mas para que Foi convocado. Ah, não posso pensar? Você quer criminar o meu pensamento? Não, Você quer criminalizar o pensamento? Não tenho a menor dúvida que é perseguição. Que provas tem contra mim? Você já deve ter lido a peça do PGR. Não tem nada. É só suposições. Quando se falar o criminal, você tem que ter algo concreto. O que mais tem é, talvez... Eu não me reuni com o Marginal no Morro do Alemão, como o Lula fez, tá? Presidente... Conversei com muita gente em novembro e dezembro. O governo continuava. Presidente, a decisão do Supremo diz que o senhor estaria atuando junto com o seu filho Eduardo Bolsonaro para tentar ir contra a democracia brasileira, coagir o processo... Você acha que o parlamento americano ia fazer alguma coisa contra a democracia brasileira? Pelo amor de Deus, ele não está lá no parlamento da Venezuela, nem do Irã. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Quem assistiu ao vídeo de ontem vai lembrar quando eu disse que nossos deputados e senadores precisam sair das redes sociais e começar a trabalhar. Hoje perdemos muita força, com o maior líder da direita impossibilitado de se manifestar. Essa história de que Bolsonaro poderia fugir é ridícula. O Brasil todo já sabe que ele será preso. Se fosse para fugir, ele poderia ter fugido a qualquer momento. Basta pegar um carro, ir para a Argentina e de lá embarcar para os Estados Unidos, onde com certeza receberia asilo político. A verdade é que ele não tem intenção nenhuma de fugir. O que vocês acham, pessoal? Será que agora o presidente Trump aplicará a lei Magnitsky nesses ditadores? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.